Alô, bom dia pessoal. Aqui é o Rafael Buzon, esse é o Buzz On Air número 25. Já vamos começar. Deixa eu só testar o vídeo e a gente já começa. Hoje eu vou falar sobre, hoje eu vou responder a questão sobre se o sprint ele é uma mini waterfall ou se deveria ser. Como que funciona isso? Ok, testando som, testando vídeo, já tem o Rafael, já está online. Legal, parece que está funcionando. Ok, show. Muito bem, então bom dia para você, esse é o Buzz On Air número 25. Hoje eu vou falar sobre isso aqui, ó. Se um sprint ele é um mini waterfall. Eu fiz essa provocação no episódio 22 do Buzz On Air. Então, se você quiser resgatar como que foi a contextualização do desafio, acessa lá o vídeo aqui no Facebook ou no YouTube e você vai ver, acho que foram dois desafios. Esse, se o sprint ele é realmente uma mini waterfall, e o outro era se um Agile Coach, se um Scrum Master poderia falar para o time que ele auto-organiza o time. Né? Se existe uma auto-organização, não teria um agente externo auto-organizando aquele contexto, certo? Então, tem esses desafios lá, eu fiz a provocação, hoje eu quero responder isso daqui baseando-se nos comentários do vídeo, em algumas coisas que eu estudei, e principalmente nesse artigo do McCon. Ok? Artigo de 2015, mas que é bem recente e vai ajudar a gente a responder um pouco dessa questão. Antes de mais nada, a sprint. O que é a sprint? Né? Então, a gente costuma dizer que a sprint dentro do Scrum, né, como um time box, ela busca endereçar dois grandes problemas. O primeiro deles seria a síndrome do estudante, aquele que você deixa para fazer tudo de última hora, certo? Então, a prova é na segunda-feira, o aluno vai deixar para estudar no domingo à noite e aí ele vai chegar na segunda de manhã, vai falar para o professor que não deu tempo de estudar, aquela coisa toda, e vai deixar a prova para a próxima segunda, né? O professor benevolente vai deixar, e o aluno vai deixar para estudar só na próxima segunda de novo, né? Então essa é a síndrome do estudante, deixa tudo para a última hora, ou seja, quanto maior o tempo que você tem, mais isso pode se estender, né, a ponto de criar um risco grande no seu projeto. E a outra síndrome, outro problema que o sprint com o time box tenta resolver é a lei de Parkinson, que diz que todo o trabalho se expande até ocupar todo o tempo disponível. Então, se eu tenho uma tarefa para fazer em um dia, se eu tiver 2 dias para a mesma tarefa, o trabalho tende a se expandir até ocupar os 2 dias disponíveis. Né? Então, essa é a lei de Parkinson. Então, a sprint, ela, nesse contexto, ela é interessante. Então, veja que ela foca em eficiência, né? Ajudar você a focar, a reduzir esses dois problemas psicológicos do ser humano, né? Que é a lei de Parkinson e a síndrome do estudante. Então, ela tenta te ajudar a ser eficiente ali num contexto mais complicado, se você está estudando aí a complexidade, framework Cynefin, esse tipo de coisa. Certo? Então, esse é a sprint e os benefícios da sprint. Te ajuda a ter ali um time box, te ajuda a ter foco, disciplina, ritmo, né? Então tudo isso é interessante, conceitos atribuídos à sprint. Agora, ela pode ser uma mini waterfall. Né? E aí eu vou usar aqui o artigo do Mike Cohn, que fala a esse respeito. Então ele vai falar aqui que uma waterfall iterativa não é ágil. Certo? Aí ele vai falar sobre alguns contextos que existem, não sei se vai ficar legível aqui a letra, mas eu vou falar basicamente o que acontece. Eu já vi acontecer, e no passado existiu muito mais, pessoas que vêm do tradicional usando as sprints só como um bolsão conceitual de coisas, mas continua fazendo um processo todo cascateado. Então, as primeiras sprints seriam responsáveis pela análise de negócio, por criar a documentação necessária,
toda a especificação, tipo 3, 4 sprints para isso, depois sprints de desenvolvimento, sprints de teste e entrega final. Então isso, por incrível que pareça, já existiu. Né? Agora, existe também um outro nível disso, que é o que o Mike vai falar aqui também. Beleza, vamos ser mais ágeis. Então, tudo isso que eu falei acaba virando para o nível de história, como se cada história fosse um pequeno projeto, onde existe muito bem claro também o momento de especificação da história, o momento de desenvolvimento, testes e entrega. Certo? Então, isso também, na visão do Mike Cohn, seria algo cascateado. Né? É você usar as sprints como uma mini cascata. Ele vai falar que isso também não é ágil. Né? Ele tem uma visão utópica aqui do que seria o extremo de agilidade, mas a gente vai chegar lá. Tá bom? Então ele vai falar o seguinte, né? Numa sprint, o Product Owner define muito bem o que é história. Algumas histórias, segundo ele, têm até um grau de especificação tão grande que chega a páginas. Então imagina uma história sendo páginas, né? Com todo o detalhamento, use cases, etc, etc. Né? E ele vai resgatar o conceito também de que as histórias deveriam ser um convite à conversa. Então eu vou escrever só o suficiente para que eu consiga lembrar daquilo que eu consiga ter ali os parâmetros necessários para lembrar todo o contexto da história, e quando chegar o momento de realizá-la, é um convite à conversa junto com os desenvolvedores e o PO e os interessados vão começar a estudar a história, conversar sobre ela, e é o convite à conversa, né? Tem só a necessária informação para se começar a conversar. Tem até uma técnica, acho que 3 Cs, né? Card, Confirmation e Conversation, uma coisa assim. Não nessa ordem, mas você teria o cartão, você teria a conversa e você teria a confirmação. Algo nesse sentido, né? Então, as histórias seriam um convite à conversa, deveria ser assim para que você aproveitasse ao máximo dos benefícios da interação entre as pessoas, mais do que processos e ferramentas. Né? Tem a ver com alguma coisa aí de manifesto. Muito bem. Então, porque eles estão tentando ser ágeis, eles fazem isso no nível de história. Só que não deixa de ser uma mini cascata, porque você faz um trabalho depois do outro. E aí teria mini specs gigantescas para cada história, etc. Então ele vai mostrar esse gráfico aqui, ó. Não sei se vai ficar bonitinho aí para vocês, mas é basicamente uma cascata, né? Análise, design, codificação e testes. Ok? Isso daqui no nível de projeto seria uma cascata convencional, tradicional. No nível de sprint seria uma mini cascata. Ok? E aí ele vai falar o seguinte, né, já indo para os finalmente aqui. Ele chama isso de uma waterfall, iterative waterfall, né? Uma cascata iterativa. Então você tem pequenas cascatinhas acontecendo de forma iterativa nos ciclos de Scrum de Sprint. Né? Aí ele vem aqui, ó. Idealmente, né, o processo ágil, todos os tipos de trabalho deveriam acabar ao mesmo tempo. Então você tem análise, design, codificação e testes acabando todos ao mesmo tempo. Então imagina você num projeto com 10 sprints, né? A última sprint, a 10ª sprint, você ainda está fazendo um pouquinho de especificação, um pouquinho de análise, um pouquinho de descoberta, um pouco de testes, um pouco de codificação, né? Um pouco de tudo. Então tudo estaria acabando ao mesmo tempo na última sprint. Essa é a ideia ágil mais próxima do que o Mike está comentando, né? Então, e ele também sabe que um pouco disso é um pouco utópico, ele vai falar isso no artigo dele, mas o máximo que você conseguir fazer isso, melhor. E aí o máximo que você conseguir sobrepor atividades, mais ágil você seria. Quanto mais você consegue fazer ao mesmo tempo análise, código, testes, descoberta, conversa com o usuário, conversa com o PO, etc., mais ágil você estaria sendo. Ele vai falar sobre o overlap das atividades. Né? Então, ele vai falar aqui, né, que seria um pouco ingênuo, né,
da parte dele, achar que isso é sempre perfeito, né, e fácil de se atingir. Mas seria um objetivo a ser buscado, fazer tudo ao mesmo tempo, isso seria um pouco mais ágil. Então, um time deveria sempre trabalhar para ter overlap de atividades, né, sobreposição de atividades o máximo possível. E aí você teria que fazer o mínimo possível de cada coisa. Então, um pouquinho de especificação, já entrando um pouquinho em codificação, já testando, para que aquilo fosse, dentro da mesma história, né, algo mais iterativo dentro da mesma história, sabe? Então, um pouquinho de testes, um pouquinho de especificação, para só fazer o mínimo necessário, postergar o máximo possível a análise e o design, para o último momento responsável, para a hora de se codificar mesmo, para que você tenha todas as informações disponíveis naquele momento para se fazer a história, né? Então, essa é a intenção. Atrasar o máximo possível a análise, para que quando chegue no momento, você já tenha todas as informações disponíveis, ou o máximo que foi possível coletar até aquele momento, a ponto de chegar naquele ponto com uma história que é um convite à conversa, conversar com o desenvolvedor e a partir de então realizar aquela história. Certo? Tão simples quanto isso. Então, se você está tratando as histórias como mini especificações, você não está deixando de fazer uma mini cascata. Então, comece a pensar nas histórias como promessas de conversação, né, de conversa. Que é o que eu acabei de falar, né? As histórias deveriam ser só o suficiente para lembrar do que fazer. Então, no extremo das coisas, e aí vira uma provocação, né? O Kanban seria mais ágil do que o próprio Scrum. Né? Essa foi para doer. É provocativo, porque se o Mike está falando que quanto mais tarde você adia a análise, mais tarde você adia a especificação ou design daquilo, para que você consiga aproveitar o máximo da agilidade e consiga fazer as coisas o mais tarde possível, mas com mais informações possível, para poder fazer e codificar, entrar na codificação e testes, e o mínimo possível de cada coisa, uma sprint, um planejamento de uma sprint, ele já tende a você pensar em várias coisas antes de se começar a sprint, certo? A gente tem conceitos de grooming, por exemplo, apesar de não ser do Scrum, mas existe um conceito bem enraizado já, difundido na comunidade, que é a gente tentar, antes de começar a sprint, já envolver alguns desenvolvedores, já pensar na história que a gente vai fazer, já começar até a pontuar as histórias, ver detalhes técnicos, já detalhar um pouco mais, dar mais corpo, substância para a história, né? Então existe um movimento no mercado muito de se querer chegar no planning com tudo muito bem formatado, né? Com as histórias muito bem trabalhadas, a ponto do time só olhar o foco da sprint e executar e fazer aquilo da melhor forma possível. É claro, né, com os conceitos ágeis, onde você vai querer ter o PO presente, conversar bastante com ele, completar a história daquilo que não foi possível completar antes. Entretanto, a gente já planejou umas 10 histórias ali, né? Depende de do tamanho que é o seu time, já tem um conjunto, né, um tamanho de lote maior do que o Kanban teria, por exemplo, se você fizesse algo mais granular, né, onde você tem ali as colunas de entrada com limites de capacidade, você vai puxando as coisas numa coisa mais puxada, né, num sistema mais puxado do que seria as sprints, eventualmente, e você consegue puxar de uma forma mais granular, com isso sendo talvez até mais ágil, porque você delonga, você atrasa um pouco mais o começo das atividades, ou se pensar naquilo, mais do que uma sprint, né? Então aqui estou só especulando, mas é uma provocação que fica aí também para o pessoal da comunidade refletir. E até discordar e comentar por que isso seria ou não verdade, por essa perspectiva, inclusive do Mike. Ok? Muito bem, então essa foi a minha contribuição nesse contexto. Se você, e é isso que a gente vê muito no mercado, faz uma sprint tentando fechar tudo no começo, histórias muito bem escritas, muito bem detalhadas, né? Você está trabalhando num
Desculpa. Você está trabalhando num cenário mais complicado, onde você tem uma certeza de causa e efeito das histórias, você sabe que aquilo que você quer fazer pode ser realmente aquilo que seja são as melhores hipóteses que você tem. Você trabalha num lote maior de, eventualmente, umas 10 histórias numa sprint, não sei o tamanho do seu time. E com isso, você estaria sendo analisando, codificando e testando, né? Principalmente você que deixa os testes para o final da sprint. E até você que deixa os testes para o começo, mas se isso é uma fase muito determinada, TDD, sei lá, planejamento de testes, código, testes e entrega, isso não deixaria de ser uma mini cascata. Agora, se você tenta o máximo possível sobrepor atividades onde você começa com histórias que são convite à conversa, você começa a analisar aquilo um pouquinho junto com o desenvolvedor, você que é PO. Estou falando de contextos Scrum, né? E aí você analisou um pouquinho, o desenvolvedor já começa a desenvolver, alguém de teste já começa a olhar aquilo, se existe uma figura de tester dentro do seu contexto, e já começa a dar feedback para o desenvolvedor sobre aquilo que ele está fazendo, pode ser que não seja o melhor possível por causa daquele teste que ele está planejando, de acordo com a análise que o PO acabou de me falar. Então todo esse processo mais orgânico, mais interativo, mais micro, seria o mais ágil essencialmente, certo? E aí você estaria sendo mais ágil e não fazendo sprints como mini waterfall. Ok? Esse foi o Buzz On Air número 25. Obrigado por você que assistiu. Compartilhe o vídeo com as pessoas que fazem Scrum, que fazem Kanban, que são Agile Coaches, POs, desenvolvedores, para ver a opinião deles também. Esse vídeo também está sendo subido no YouTube, numa playlist chamada Buzz On Air. Hoje é o dia 2 de maio já, começamos maio. Um bom mês para você, uma boa semana, pós-feriado. Grande abraço, meu nome é Rafael Buzon. A gente se vê amanhã no ao vivo, que é o Buzz On Air. Falou? Abração, tchau, tchau. Faz os comentários também aí, deixa a sua opinião.